Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai entrar no ciclo trigonométrico, certo? Ciclo trigonométrico, por definição, ele é uma circunferência orientada de raio igual a 1, certo? E a orientação dela é sempre nesse sentido anti-horário, tá? É muito importante lembrar que o raio do ciclo trigonométrico é 1. Isso é utilizado bastante depois nas nossas conclusões, nas nossas deduções. E a origem dos arcos é esse ponto aqui, tá? Então, aqui é a origem de todos os arcos. Todos os ângulos que eu for colocar nessa circunferência, eu começo a contar daqui. Então, eu saio daqui, completo uma volta, eu tenho os 360 graus, certo? Se eu saio daqui meia volta, 180 graus. 1/4 de volta, 90. 3/4 de volta, 270, certo? Isso, a circunferência a gente diz que ela é orientada porque o sentido positivo é sempre aqui. Então, a gente sai da origem dos arcos e gira. Então, quando a gente coloca isso num sistema de coordenadas cartesianas, esse sistema ele fica dividido em 4 partes, essa circunferência, que a gente chama de quadrantes. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Isso não muda, tá? Se a gente vai girar no sentido horário, certo? Por ser uma circunferência orientada, eu tenho um sentido positivo e um sentido negativo. Tá? Então, aqui eu vou colocar os meus ângulos negativos. Os quadrantes continuam. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Sempre nessa ordem. Então, eu tô na minha origem dos arcos, eu vou girar nesse sentido. Então, completei a volta, 360 graus, negativo. 1/4 de volta, 180 graus, negativo. 1/4 não, desculpa. Meia volta, né? 1/4 de volta, 90. 3/4 de volta, 270, certo? Isso pode ser feito também em radianos, tá? Em radianos, nós vamos ter aqui a volta completa, 2π, meia volta, π, 1/4 de volta, π sobre 2. Percebam que esse ângulo aqui, ó, determinado por esse arco aqui, ele tem o π sobre 2. Então, aqui também tem π sobre 2, aqui também tem π sobre 2. Então, se eu saio daqui e completo os 3/4 de volta, eu vou ter 3π sobre 2. Eu não preciso usar a regrinha de 3 para chegar nos 270 graus, certo? Com isso, a gente vai conseguir analisar os simétricos, tá? Em cada quadrante, eu vou ter um simétrico de um ângulo. Então, eu tenho aqui o ângulo, por exemplo, coloquei aqui para vocês o ângulo de 30 graus. Então, essa medida aqui, ela é de 30 graus. Se vocês analisarem, esse arco aqui, ele tem o mesmo tamanho desse arco aqui. Então, os dois, esse pedacinho e esse pedacinho, valem 30 graus. Conclusão, esse ângulo aqui, esse arco que tá marcado até aqui, quando eu giro daqui aqui, eu vou ter um ângulo de 150 graus. Por quê? Porque seria o 180 menos 30. Se eu saio daqui e giro até aqui, esse pedacinho aqui, ele também tem 30 graus. Então, eu vou ter o 180 mais 30, 210. Se eu saio daqui e giro até aqui, eu andei quase a volta inteira, eu andei 30 graus a menos, então eu vou ter os 330 graus. Então, veja, esse ângulo aqui é o 180 menos o 30, esse ângulo aqui é o 180 mais o 30, e esse ângulo aqui, ele é o 360 menos o 30, ok? Fácil de contar. O trabalho de vocês, que eu coloquei lá na internet, é para vocês encontrarem os simétricos, só que em radianos, dos arcos notáveis, 30, 45, 60. Aqui eu vou fazer como exemplo o do 30,
O 30 é o π sobre 6, 180 graus dividido por 6 dá 30, certo? Então, ele é o π sobre 6. Eu não vou ficar fazendo regrinha de 3 para alterar isso. Eu quero que vocês lembrem-se do que vocês aprenderam em fração desde o ensino fundamental. O que vocês têm? O π é a meia volta, então eu tenho aqui meia volta. Imaginem que esse π esteja dividido em 6 partes iguais. Então, aqui eu tenho uma parte, certo? Então, esse arco aqui, esse ângulo aqui, é de π sobre 6, tá? Então, eu tenho que a volta toda teria 6π sobre 6. Só que se eu quero saber esse daqui, eu vou ter um a menos. Então, eu vou ter 5π sobre 6, certo? Quando eu saio daqui e giro até aqui, esse pedacinho aqui, ele também vale um π sobre 6. Saí daqui, girei até aqui, eu tenho 6π sobre 6, certo? Que é um π inteiro. Mais uma parte, eu vou ter 7π sobre 6, ok? Saio daqui, girei até aqui, tá? Então, esse pedacinho aqui também tem um π sobre 6, então vou ter 6 partes, 6π sobre 6, mais 6π sobre 6, menos 1. Então, eu vou ter 11π sobre 6, certo? E aí, eu encontrei os 4 simétricos do π sobre 6. Eu quero que vocês façam isso no trabalho, na atividade para me entregar. Pro 45 graus, que é o π sobre 4, e pro 60 graus, que é o π sobre 3, ok? Boa sorte, qualquer coisa em horário de aula eu estou disponível pelo Zoom. Beijo, tchau, tchau.